Olá, nesta edição da TV Jornal da Mulher Brasileira, nós vamos ter uma oportunidade de conversar com uma bem-sucedida psicóloga e com uma diferença, digamos assim, em relação a nós. Por quê? Porque ela tem uma microdeficiência, não sei que tamanho, de que forma eu vou dizer, tá? Visual. E ela também, independente dessa deficiência visual, vamos dizer assim, tá? Ela vai nos ajudar depois a falar corretamente. Ela é uma psicóloga concursada da Secretaria de Estado de São Paulo, Estado de Saúde, né? E ela está lotada no Ambulatório Médico de Especialidades da AME e trabalha diretamente com atendimento de pessoas idosas. Por quê? Porque ela também tem especialização em geriatria e gerontologia, além da especialidade em saúde mental. Então, eu acho que nós vamos ter uma grande oportunidade hoje de ver assim, as barreiras não existem, as barreiras são oportunidades, né? Então, nós vamos ter uma grande alegria assim, de entrevistar e trazer essa vida, né, maravilhosa, bem-sucedida, e como exemplo para todas nós, né? E ao mesmo tempo contar as coisas boas que ela sabe fazer, conhece, vivencia, nos orientar. A entrevista hoje é com a psicóloga Cléry Fernandes Salles de Oliveira. Então, eu já apresentei, tá? Já com todo carinho, agora quero apresentar para vocês a ela pessoalmente, com os cumprimentos para cada uma de vocês aí. Vamos lá, como é que está a psicóloga Cléry? Preparada para a nossa entrevista hoje? Como que é? Boa noite, Beth. Olá, internautas. É um prazer estar aqui com vocês hoje. Que bom, nós é que estamos muito honradas. Veio muito bem apresentada também pela psicóloga, doutora em psicologia, Rosângela Barqueiro, né? E disse que seria uma grande oportunidade, realmente, à medida que fomos lendo e conhecendo o trabalho dela, nós vamos aprender muito com certeza. Bom, vamos agora pedir assim para a senhora explicar um pouco da sua formação, né, que eu fiz um breve resumo, e quanto tempo trabalha, digamos, nessas áreas, principalmente com atendimento a pessoas idosas. Bem, eu estou formada, eu me formei em psicologia em 1999, com 22 anos eu tinha. E a minha formação, ela se seguiu muito naturalmente, né? Eu tinha muito em mente a ideia de fazer um curso na área da saúde. Eu queria trabalhar com saúde. E não sabia bem o que, né? Aí eu pensei em algumas áreas e logo foquei na psicologia. Hoje eu penso que eu deveria ter, de repente, feito medicina, mas eu acho que a psicologia hoje me atende muito bem e eu consigo atender muitas pessoas, né? Fazer a diferença. E aí a minha formação foi se seguindo, são 5 anos de faculdade. No penúltimo ano de faculdade, nós começamos a estagiar na Secretaria de Estado da Saúde. Foi aí que eu tive contato com a saúde mental, que na época não tinha terceirizadas, era tudo diretamente administração pública, né? E aí eu fui estagiária em ambulatório de saúde mental, e lá eu fiquei sabendo que havia um programa como que se chamava na época? Era aprimoramento profissional pela Fundap. Ainda existe a Fundap, que é uma instituição de formação. E precisava prestar um concurso para isso. Então, eu me formei na faculdade, em 99, e prestei esse concurso para trabalhar no ambulatório onde eu já havia estagiado. E eram 3 vagas. Era psicóloga, assistente social e terapeuta ocupacional na época. Só que eles não determinavam assim, tem que ser uma psicóloga, uma. Não. Eram 3 vagas. Eu passei em terceiro lugar. Qual o momento que a partir, né, a senhora foi selecionada? E aí poderia escolher com que tipo de público queria trabalhar, a lotação em algum lugar, ou isso foi posterior que veio o encaminhamento para as pessoas idosas? Como é que foi essa opção aí? Sim, foi posterior, sim. Aí, quando eu prestei esse concurso interno da Fundap, era para fazer um aprimoramento em saúde mental. Por isso, eu me Certo. especializei em saúde mental. Foram 2 anos de especialização, trabalhando já formada, né? Como um médico faz uma residência. E Certo. aí, eu tive a oportunidade de trabalhar nos ambulatórios de saúde mental e no hospital também do Mandaqui, na enfermaria de psiquiatria. E aí, quando eu terminei essa formação em saúde mental, que foram 2 anos, eu prestei concursos, eu prestava já, né, vários concursos, porque eu tinha muita vontade de trabalhar na saúde pública.
E eu passei num concurso em 2003 para o Estado, né? E fui chamada em 2005. Como eu tinha essa formação em saúde mental, então eu fui designada para trabalhar no ambulatório de saúde mental, no Belém. E depois vieram as terceirizações e tudo, e dentro já do ambulatório, concursada como funcionária do Estado, eu soube da especialização em geriatria e gerontologia que era oferecida pelo Hospital do Servidor Público Municipal de São Paulo. Foi aí que eu me inscrevi e participei dessa formação que durou um ano. Foi a minha escolha até então. É o interessante que fica no seu exemplo de vida, não é? É aquela continuidade de querer se aprimorar, quer dizer, não tem medo de buscar novas etapas, né? E também ir vencendo as escalas, digamos assim, né? Eu já faço isso, mas posso fazer aquilo. Então, foi realmente trazendo um grande exemplo para nós, né? Que as coisas foram construídas passo a passo e chegou a esse momento hoje, né? Então, atualmente a senhora é responsável por algum departamento? Não posso, como é que eu vou explicar? Lá no posto? Como é? Não, eu sou uma funcionária, sou uma psicóloga dentro daquela unidade. Né? Então, eu não sou responsável por nenhum departamento. Eu sou referência para atendimento a idosos pela minha formação. Lá tem outros psicólogos, uma é referência para crianças, outra é referência para transtornos alimentares. Então, isso nós mesmos determinamos quando entramos lá no ambulatório, né? O diretor pergunta: você tem alguma especialização? Você tem alguma preferência de atendimento? Então, é aí que a gente se reconhece, né? Mas eu sou referência para os idosos, mas não atendo apenas idosos, atendo pessoas a partir dos 18 anos lá. Certo. Agora vamos pensar um pouco aqui, pergunta muito comum, mas infelizmente nós estamos vivendo uma situação inesperada, que é a pandemia. Sim. E como tem sido o comportamento das pessoas idosas e quais as situações psicológicas que mais apresentam e requerem cuidados neste momento? A gente vê muitas vezes as pessoas bastante ansiosas, né? Algumas mais depressivas, enfim, e ficam com essas publicidades, assim, falecendo muitas pessoas idosas. Eu acho que isso é tão nocivo. O que a senhora tem a dizer para a gente? Na verdade, Elizabeth, o comportamento das pessoas é um comportamento muito cíclico, porque a pandemia já dura um ano, né? Então, um ano atrás, o vírus ele era muito desconhecido, ainda é um pouco desconhecido, então era muito mais desconhecido, havia muito mais pânico, né? Então, as pessoas idosas se trancaram nas suas casas, né, e ficaram lá apavoradas. Algumas, poucas, não queriam respeitar o isolamento, porque queriam ser independentes, continuar saindo, não depender dos filhos, né? Então, a gente ainda via alguns idosos teimosinhos nos mercados, e sem máscaras, essas coisas todas. Com o passar dos dias e dos meses, que a pandemia foi avançando e as mortes foram crescendo, né, o número de mortes foi crescendo, as pessoas idosas começaram a ficar muito apavoradas. E além do pavor, do medo do contágio em si mesmas, elas tinham o quê? A solidão, porque ficavam confinadas em casa, sem poder ter contato com os filhos, com os netos, começavam a se sentir tristes, deprimidas. Então, era um misto de medo, com saudade, com receio de sair e ser contagiado, vontade de sair e não poder sair. Então, é um misto de sentimentos que foi muito nocivo. E aí, ao longo do tempo, né, a pandemia, ela teve o seu ciclo. Então, ela aumentou bastante, depois ela começou a diminuir um pouco. Aí chegou um momento que as pessoas começaram a querer sair um pouco, né? Então, só que nesse momento, o que aconteceu? As instituições, principalmente de atendimento médico, começaram a voltar aos atendimentos, porque até então havia parado tudo. E muitos idosos começaram a ficar doentes. E aí voltaram os atendimentos. Aí os idosos não queriam ir para os atendimentos, do medo de serem contaminados. Então, Olha, não queriam ir de jeito nenhum. Por isso que eu falo para você que foi um misto de momentos, foram muitos momentos até chegar agora nesse ano inteiro. Aí as pessoas não iam, muitos não foram. Eu vi casos de idosos que infartaram,
que tiveram um AVC em casa, tinham sintomas, mas não foram procurar ajuda médica porque tinham medo de pegar coronavírus. Então, aí, alguns infartaram e faleceram em casa por falta de atendimento, por medo, né? E outros conseguiram ir, foram, tiveram essa coragem, né? Mas isso varia demais para a pessoa. Nós temos um caso de uma pessoa amiga, e ela também é da área da saúde, mas mais com área digamos assim, solidariedade, mas ela é formada na área da educação, na verdade. Então, ela tem uma mãezinha bem idosa. Uhum. E aí a mãezinha escuta as notícias e fica apavorada, claro, né? E É. ela diz assim, eu só não vou morrer se eu fizer exercício e caminhar. E aí ela Uhum. obriga a filha a sair com ela para a rua para caminhar. Então, é uma situação que a filha cansa e a avózinha quer continuar caminhando para ficar saudável. Não, mas você vê a importância disso, né? O noticiário, essas coisas, como a senhora disse, traz o pânico e ao mesmo tempo eles estão atentos, eles não sabem como, né, que vai fazer, mas quer dizer, na cabecinha dela, se ela caminhasse, se exercitasse, ela não iria se contaminar, quer dizer, mas é para você ver o impacto que causa na pessoa idosa, até mesmo os noticiários, né, É. né, eu acho que isso aí que, de duas formas, ela também está em pânico, vamos supor assim, Sim. porque, né, ela está querendo fazer algo que até nem tem muitas condições muitas vezes, né? Mas para evitar de se contaminar, quer dizer, ela vai se contaminar se ela estiver na rua também caminhando, né? Mas é difícil lidar com a pessoa idosa neste momento de pânico, eu acho, né? Eles ficam muito confusos, Uhum, né? Assim, hoje, né, Elizabeth, o idoso não é o idoso de 40 anos atrás, concorda, né? Não é. uhum, Então, o idoso de hoje é um idoso muito mais informado, ele tem muito mais condições de avaliar situações, né? Ele tem uma independência diferente do idoso de 40 anos atrás, até menos, 30, 20 anos atrás, não é, é? Então, hoje o idoso ele se informa muito melhor e consegue ter crítica, muito mais do que antigamente. sim. Então, acho que liberta muito as pessoas também. E aí eu vejo que os idosos, a maioria está respeitando o isolamento social, o distanciamento. A maioria está respeitando, sim. Tanto que estão sendo vacinados e já estão sendo protegidos, né? Uhum. Agora veja bem, vamos pensar é, outra forma, assim, né? Quer dizer, nós temos, como a senhora disse, pessoas que infartaram e tal. Quer dizer, normalmente a pessoa idosa, ela tem suas doenças clínicas, né? Que precisam estar em continuidade de medicação, enfim. Alguns casos, né? Toma a medicação, mas chega um momento que tem que fazer a parte cirúrgica. E o mais difícil, talvez, não é só de conseguir a vaga para esses momentos, né? Mas também como é que vai se lidar? Às vezes eu vejo prontos socorros que não tem sequer uma cadeira apropriada para poder levar a pessoa numa emergência sentada com cadeira de roda, enfim, né? E aí você vai ter a pessoa que não caminha, né? Ela vai estar já usando na sua casa cadeiras de rodas ou bengalas. Muitas vezes ela não ouve direito, ela também não enxerga, muitas vezes, né? Que vai progredindo isto. E como é que a gente pode imaginar o que a senhora sabe nessa debilidade que estão essas pessoas, como que estão os atendimentos de emergência? Tem que ter alguém preparado para receber esse público também diferenciado e mais frágil, né? Acho que no momento nem dá tempo para isso. Como é que está acontecendo com os idosos nessa condição? Elizabeth, a gente está vivendo, graças a Deus, um momento de expansão com relação ao atendimento a pessoas idosas. Então, hoje, sabe-se muito mais e as pessoas têm muito mais técnica para lidar com o idoso hoje. Uhum, O profissional da saúde hoje ele é muito treinado, não precisa ser tão especialista assim, né? Então, quando chega um idoso numa instituição, seja ela numa instituição ambulatorial ou hospitalar, esse idoso ele é recebido sim de uma maneira delicada, de uma maneira mais confortável, ele tem prioridade, sem contar que existe a lei, né, da prioridade para o idoso. Então, uhum, isso acontece. É claro que a gente falando de SUS, tem nossas limitações no SUS,
né? Mas dentro do possível vai se fazer, sem dúvida, um atendimento mais cuidadoso com esse idoso, sim. No caso, as alas são separadas para os idosos das outras pessoas, no caso, porque os cuidados são bem diferentes, né? Até não sei como que fica aquela medicação continuada, muitas vezes que também se vai ser suprimida no tratamento agora ou vai permanecer, quer dizer, é bastante complexo para fazer o atendimento da pessoa idosa no momento, eu acho, né? Mas assim, o idoso que faz uso de medicamento contínuo, de uso contínuo, que é quase a maioria, a orientação não deixe de utilizar a sua medicação, não deixe de continuar o seu tratamento. Os atendimentos, eles não cessaram 100%, eles apenas diminuíram, né? Então, aquelas pessoas que precisam de medicamento de uso contínuo, elas estiveram assistidas durante esse período. Então, o que os médicos faziam? Normalmente, né? Se aquela pessoa se consultava com o médico de 2 em 2 meses e ele recebia receita para medicamento para 2 meses, o que o médico estava fazendo? Fazia prescrição para 6 meses. Então, o paciente já saía da consulta com uma prescrição mais prolongada, para que ele não precisasse voltar ao médico para pegar uma nova receita, e até nas farmácias, né, da dose certa, as receitas elas tiveram a validade mais estendida nesse período de pandemia, para que os tratamentos não fossem interrompidos de maneira nenhuma. Certo, correto. Tem que ir se adaptando tudo, né? Sim. Agora, como a senhora disse, de alguma forma ocorre algum dano psicológico, digamos, na pessoa idosa. Não sei se talvez do pânico ou suprimir todas as atividades que ela possuía. Talvez vai ficar em casa sozinha porque estão correndo, começa a ver parentes falecendo, enfim. Né? Então, a tendência é desenvolver alguma coisa psicológica no meio dessa confusão toda, né? Sim. E talvez eles não tenham tanta noção como que as coisas vão se resolver, porque não está participando, ninguém põe na roda, né, da conversa, como que a gente vai fazer agora, né? Está correndo uma emergência. Então, neste caso, ocorre transtornos assim emocionais, crises de choro, como é que é? Acaba sendo conduzido por uma emergência, porque daí começa a ter problemas, por exemplo, que a pressão sobe demais, como que fica essa situação assim inesperada, né? De alguma forma tem um pânico, não adianta dizer que não há, né? Que a gente está vendo os parentes falecendo. Hoje eu recebi notícias de 2 pessoas que faleceram na família, quer dizer, a coisa não está parada, a situação é grave, né? Então, imagine a pessoa que está ali parada, tentando esperar alguma coisa, que não está numa atividade profissional, alguma coisa, né? Tá simplesmente assim, largam ele ali e começa todo mundo a correr, não é? E Uhum. agora? Como fica, né? Mas é aquilo sim, as pessoas que já tinham algum transtorno mental, né, já tinham uma depressão, uma ansiedade, que estavam sendo tratadas, muitas delas entraram em crise, pelo momento, pelo medo, pelo estresse, né, por tudo isso, a situação foi propícia a desenvolver a crise, sim. Outras pessoas que nunca tinham tido nenhum transtorno de ordem mental passaram, sim, a desenvolver esses transtornos. Mas a orientação sempre um idoso tem um familiar, né, e a gente espera, né, pelo menos que tenha ali um familiar, alguém que olhe por ele, que tenha mais condições de observar essa pessoa, que fique atento e que, no caso de uma necessidade médica, busque uma ajuda, né? E hoje a gente tem o teleatendimento, né, Elizabeth, que facilita bastante. Ainda que esse idoso não tenha muito bom manejo da tecnologia, ele sempre tem ali um neto, um filho, alguém que tenha mais domínio e que possa ajudá-lo. Então, a teleconsulta ajudou bastante nesses casos. Mas em caso de emergência mesmo, onde se fez necessário exame, né, um atendimento presencial, o médico examinar, os prontos-socorros continuaram atendendo. As emergências, os prontos-socorros continuaram prestando esse atendimento. O que acontece é que muitas das vezes as pessoas que tinham medo de buscar essa ajuda. Contaminação.
Diminuiu, sim, né, o número de atendimentos, é claro, mas não deixou de existir. Os pronto-socorros estão atendendo generalizadamente qualquer emergência, não só do Covid. Ah, caiu, É, fraturou, atende. Caiu uma rua, atende. fraturou, atende. Tá, passou mal, tem uma crise de pressão alta, atende. Quer dizer, não está selecionando apenas. E faz o teste se a pessoa está com Covid ou não no momento, ou não faz? No começo, lá atrás, um ano atrás, era muito mais difícil o teste, né? Tinha É. muita mais escassez de teste. Hoje está mais fácil. As campanhas de testagem estão melhores. Está muito mais fácil de se testar. Então, se a pessoa tem sintomas, se ela tem sintomas muito clássicos, evidentes, né? Muitas vezes ela nem é testada no momento, ela é internada, ou o médico faz ali, toma a conduta adequada e põe em observação aquela pessoa, mas na maioria dos casos, agora está sendo testado. Certo. Agora, tem algumas pessoas idosas, né, que já tinham atendimento domiciliar. Né? Por o Sim, caso dessa moça que eu estava comentando com você, minha amiga, não sei qual é a periodicidade, mas é o próprio pessoal do SUS que vai na casa ver a mãezinha, né? Tem um atendimento domiciliar continuado, não sei se é medicação, se é controle de pressão ou outras coisas, mas ela está sempre sendo monitorada pelo pessoal, inclusive eu acho que é do SUS mesmo que vai até lá. sim, é o programa de saúde da família, Sim, que e é aí continua isso agora no momento ou não? mais ainda agora, né? São os agentes de saúde, né, que andam na redondeza, no bairro, a pé mesmo, fazendo esse atendimento. E quando se faz necessário, tem uma equipe com médico, enfermeiro, que vai até a residência dessa pessoa, ainda que ela não seja idosa, sabe? Que vai atender a essa família de uma maneira bem personalizada e principalmente para aquelas pessoas que não têm condições de sair, né? Então, o programa de saúde da família, ele funciona muito bem, atende muito bem, sim. No momento também está funcionando, né? Isso que é Tá, importante. está funcionando. Claro que, como eu falei, repito, com uma, tá reduzido, né? Porque as pessoas, a demanda passou a ser outra. Então, o atendimento está sendo reduzido, mas ele não deixou de acontecer. Certo. Agora vamos pensar assim, o que a senhora pode nos orientar, não é? Sobre procedimentos ainda que possam estar sendo viáveis dentro do SUS, não é? Porque, pelo que eu entendo, pelo que nós conversamos há pouco, a prioridade está nas internações hospitalares, né? Mas existem alguns atendimentos, como nós estamos conversando, que às vezes vai estar no ambulatório, na urgência, alguma coisa que vai ser verificada ali, mas ao mesmo tempo vai vir para casa, pode ter um atendimento à continuidade. Mas no caso, assim, como que está, digamos, chegou lá, é uma questão de emergência, dali já vão transportá-lo para o hospital, como é que está sendo assim? Quer dizer, é uma coisa que não está muito esclarecido ainda, eu acho, até mesmo para a gente, né? Mas você está falando em caso de Covid ou no caso de outras A doenças? pessoa está sofrendo algo, não sabe se é o Covid ou não, né? Chegou lá e vão identificar que é e já vão sair correndo com a pessoa. E daí como é que fica, né? Quer dizer, teve um caso aqui que foi relatado para a gente. A pessoa perdeu a mãe, no caso, exatamente por quê? Porque ele saiu para ir até o supermercado e voltar. Nesse meio tempo, a mãe teve uma situação gravíssima de saúde. Né? Ela grita na porta entre os vizinhos, vem que ela pensa que ela está infartando, mas ela está tendo uma outra situação, e põe ela num carro e levam para uma emergência aleatória, quer dizer, não sabe se ela tem plano de saúde ou não, entendeu? Então, até essa confusão de chegar lá e o rapaz identificar onde que levaram a mãe, etc., né? Então, o que aconteceu? Ela veio a óbito. Quer Ah, dizer, então, aí é que tá talvez uma orientação necessária sua. Não sei se é só para as pessoas que sejam idosas ou com algum tipo de deficiência, mas se todas as pessoas deveriam ter bem perto dela todos os dados de saúde nesse momento, né? Porque a emergência é uma coisa que não se espera na hora que vai acontecer e o vizinho ou a pessoa na rua que vai nos atender não tem os dados da gente, né?
Gente que, por exemplo, um idoso que está em casa, que tem um cuidador, é importante que ele esteja ali com a documentação toda por perto, né? A sua documentação de identificação, se houver um convênio médico, a carteira do convênio, que tenha isso em mão sempre com facilidade, né? Sem dúvida. Mas o fluxo, por exemplo, para COVID, vamos dizer assim, né? O fluxo teve sintomas, sintomas leves ou moderados, busca uma UBS ou uma AMA, né, para fazer o primeiro atendimento. Lá, nessa unidade, vai ser feita uma triagem para ver qual é a condição daquela pessoa naquele momento. Agora, em casos mais graves, que a pessoa percebe realmente que ela já está com falta de ar, que ela está com um sintoma mais acentuado, aí ela vai mesmo para uma emergência de pronto-socorro. Mas o fluxo é bem esse. Foi o que ele disse. Pensavam que ela estava com falta de ar e já colocaram ela num aparelho. Na hora que fizeram isso, acabaram com ela. Porque, na verdade, não era isso, entendeu? Ela está acostumada com uma determinada medicação. Segundo ele saiu, ela ficou nervosa. Ela começou a entrar em pânico, digamos assim, tá? A vizinhança viu que ele saiu, entra. Entra, mas não tem nada de documento da pessoa junto. Então, talvez, assim, né? Até comentamos muito com várias pessoas da família essa preocupação, até com a gente mesmo no dia a dia, ter bem perto da gente, né? Sangue, que medicação que está tomando continuada, né? Essas coisas eu acho que seria importante daqui para frente também tomar essa conscientização nas pessoas, né? Sim, assim, com relação ao idoso, ou com pessoas com necessidades especiais, tem que ter sempre um familiar que esteja a par da condição de saúde daquele indivíduo. Né? Então, se é um idoso, estar a par. Qual a medicação que ele usa, qual o diagnóstico, se ele está sendo acompanhado por um médico, qual a especialidade. Tem que ter isso na ponta da língua. Né? A gente tem que. Isso, Elizabeth, independente de situação de pandemia ou não, né? A gente tem que atentar a essas coisas, a esses detalhes. Né? E isso se aplica a qualquer pessoa, a filhos. A gente tem que ter em mente o que acontece com o nosso filho, com o nosso esposo, com a nossa esposa em casa, com as pessoas que a gente convive e que ama. Mas nesse momento de pandemia, isso se faz muito mais necessário. A gente tem que estar atento, sim, a todas as situações que aquela pessoa de maior necessidade ela tem, né? Então, se está usando medicamento de uso contínuo, qual a dosagem? Se não consegue decorar, porque os remédios muitas vezes têm nomes difíceis, guarda a receita do médico, né? Tem uma pastinha ali com todo o receituário que os médicos prescrevem, com tudo certinho, porque se você não souber descrever para o plantonista, você tem ali por escrito, ele vai poder te ajudar com muito mais facilidade. Também, no caso, tem pessoas que têm alergia a determinados medicamentos, também é interessante apontar ali, não é? Alérgico a tal medicamento. Quando a gente chega num pronto-socorro, quando nós passamos por uma triagem, já é feito esse inquérito, né? É perguntado, você tem alergia a alguma medicação? Sempre é feito. Mas, então, é mais um detalhe que eu falo, as pessoas precisam ter esse conhecimento na família, né? Porque não adianta nada você chegar no pronto-socorro e aí o seu filho chega com você e a enfermeira da triagem pergunta para ele, ela tem alergia a alguma medicação? Ele vai falar, não sei. É. Não é? É tipo fazer um dossiê, né, daquela pessoa e manter junto, como a senhora disse, uma pastinha de fácil acesso, sempre próximo, porque emergência é uma coisa que a gente não sabe, né, o momento que vai ocorrer, né, talvez até deixar bem próxima, orientar que, né, agora que desmaiou, não sabe explicar nada, quer dizer, então a gente também que está pensando nessa situação, né, de uma emergência, de uma situação inesperada, né, talvez avisar alguns vizinhos, muitas vezes tem pessoas que são bondosas, vizinhos, né, se interessam, olha, estou dando um pulinho ali, já estou voltando, né, qualquer coisa tem isso aqui, quer dizer, também tem que um pouco as pessoas serem mais solidárias, né. Isso existe muito nas vizinhanças e com a chegada da pandemia, eu vejo que a solidariedade, ela
foi algo que cresceu muito entre as pessoas. Né? Nos prédios, a gente entra nos elevadores, a gente vê que pessoas colocaram ali anúncios, caso de necessidade, faço compras, né? Médicos que moram nos condomínios se oferecendo para fazer receitas, para fazer compras. Então, isso a gente viu muito, tem visto muito, né? E idosos e pessoas com necessidades especiais, elas estão em todos os lugares, né? Em todos os lugares elas estão. E pessoas bondosas também estão em todos os lugares, né? Então, é o que eu sempre falo, Elizabeth, eu acredito no ser humano, né? Eu acredito muito no ser humano. Eu acredito que existam mais pessoas boas do que pessoas más. Pois é. É verdade, né? Senão isso aqui já teria terminado no inferno faz tempos, né? Minha querida, eu estou brincando um pouco para descontrair, mas é que tem uma coisa que eu vou perguntar que mexe com todo mundo. Vamos pensar nas atividades recreativas, né? Sim. Todo mundo precisa um pouquinho de recreação. E como é que está essa situação agora com crianças, com idosos? Tudo está complicado, né? A senhora falou de condomínios, será que os condomínios estão oportunizando? Como é que a gente está organizando isso, na verdade, né? Acho que a recreação faz parte também da saúde, né? Faz, Elizabeth, mas é como eu falei para você, a pandemia já durou um ano e nós tivemos muitos momentos, né? Um ano atrás tudo fechou, tudo mesmo, aí depois de alguns meses as coisas foram abrindo aos poucos e aí os condomínios também se adequaram a essa flexibilidade, abrindo as quadras, né? Com horários, com número adequado de pessoas, né? Para garantir a segurança e para garantir que as pessoas tivessem ali um divertimento também, né? Isso, claro que é muito importante. É muito importante, sim, as pessoas se divertirem, socializarem. Só que o momento que a gente está atualmente, infelizmente, não dá muito para pensar nisso, porque é uma escolha. Ou é a saúde, ou é o restante. Muitas pessoas caminhando na rua também, assim, né? Com as famílias e tal, com as criancinhas. Não se vê É. muito idoso caminhando na rua, nem pessoas com deficiência, mas assim, pessoas com criancinhas, casais, jovens, a gente está vendo mais se movimentando, né? Sim, porque existem horários que os espaços estão mais vazios, né? As praças, as ruas, as praças também estiveram fechadas, os parques também, né? Mas as pessoas sim caminham na rua em volta das suas casas, né? Em horários que sabem que não vão encontrar grande fluxo de pessoas, sempre fazendo uso da máscara, né? Portando consigo um álcool em gel, ou mesmo álcool em spray, para garantir a segurança, mas dá para ter alternativas, né? Pessoas fazendo caminhada dentro de casa, Também, né? né? Jogar uma bola numa área de serviço lá, está fazendo movimento, né, doutora? Tem que se movimentar também, né? E tem outras armas, né, Elizabeth? A gente tem a internet, que facilita bastante. Então, a internet tem pessoas maravilhosas fazendo atividades É gratuitas. verdade. Pessoas fazendo yoga de internet, meditação, lives, aulas, cursos. Então, dá para a gente ocupar um pouco do nosso tempo, sim, com essas outras atividades. É É para verdade. que a gente garanta o nosso divertimento, o nosso lazer e também a manutenção da nossa saúde mental e do nosso cérebro em funcionamento. É verdade. Agora, assim, eu não sei se eu perguntei tudo que está mais ou menos pertinente, ou tem alguma outra informação que eu não tenha perguntado, que a senhora quer acrescentar, né? Porque a especialista é a senhora, eu só estou aqui na posição de alguém curiosa, querendo saber, explorar seu conhecimento. Mas uma coisa que eu gostaria muito de falar, que é um equipamento que o Estado tem, que a gente chama de CRI, que são os Centros de Referência aos Idosos. Existem alguns na cidade de São Paulo. Tem um que eu conheço que fica em São Miguel, e tem outro que fica na Zona Norte, no Andaqui. Mas existem outros também. São equipamentos específicos para as pessoas idosas. E dentro dessas unidades, existem profissionais de muitas áreas, médicos de todas as especialidades, desde o clínico geral até o geriatra, passando pelo cardiologista, pelo endócrino,
né? Aí tem também as outras especialidades como psicólogos, assistentes sociais, terapeutas ocupacionais, fisioterapeutas, fono, tem a recreação também, tem aulas de música, só que no momento essa parte está suspensa, né? Essa parte mais do divertimento que esses equipamentos também oferecem, esses equipamentos oferecem até baile para a terceira idade. Oferecem ginástica, dança circular, uma infinidade de atividades que os idosos podem se inserir e que vai fazer a grande diferença na sua vida. Só que hoje, atualmente, com a pandemia aí, essas atividades mais recreativas foram suspensas. Mas os atendimentos médicos e terapêuticos continuam sendo feitos. Uhum. Centro de referência do idoso. Para o idoso acessar esses equipamentos, ele precisa ter 60 anos para cima e ele precisa de um encaminhamento da unidade básica de saúde ou do seu médico, né, de alguma unidade de saúde onde ele esteja sendo atendido. E aí lá ele vai obter todo o atendimento necessário, inclusive exames. É Ótimo. uma coisa que as pessoas não conhecem, não é todo mundo que conhece. É um equipamento muito importante e muito funcional que o Estado oferece para a população idosa. Muito bem, excelente. Agora, veja bem, eu tenho duas perguntas que as duas são interessantes e eu não sei qual que eu vou fazer primeiro. Mas primeiro eu vou fazer a pergunta e você vê como quer responder, tá? Tá. A senhora tem algum livro de sua autoria que vai querer divulgar? E se a senhora faz atendimento online? Depois eu vou já emendar e perguntar, pedir que a senhora explique do programa de rádio que a senhora tem, viu? Quanta coisa nova. A gente, super, super. Vamos lá, são três coisas agora da sua vida. Bom, com relação à literatura, não, eu não tenho nenhum livro escrito. Eu acho que eu sou muito mais assistencialista, né, do que, de repente, uma escritora. Eu sou muito uma estudiosa daquilo que já está pronto, né, mas, de repente, é uma coisa a se pensar no futuro, mas não tenho nada autoral escrito, não. Com relação aos meus atendimentos online, eu estou atendendo online, sim. É uma coisa muito promissora, que veio para facilitar a vida tanto dos profissionais quanto dos pacientes. É super interessante, muito funcional no caso da psicologia, da psicoterapia, né? Que a gente não tem a necessidade de examinar o paciente, de tocar no paciente. Então, funciona muito bem, muito bem. E eu faço esse atendimento online a quem me buscar. Qual era a outra pergunta, Elizabeth? No caso, ainda, se quiser emendar aí essa que você está falando há pouco, não é? Por exemplo, a pessoa quer fazer um atendimento com você, aí ela tem que ir no SUS ou ela vai ter que ter um telefone, alguma coisa para ter o teu atendimento online? Ah, tá. E são duas Eu coisas não diferentes. sabia como é que faz agora aí, seria bom esclarecer, né? São duas atividades distintas que eu exerço, né? Ah, O atendimento online é de maneira particular, é um negócio meu particular, como um consultório, né? certo. E aí a pessoa me procura através do meu telefone, do meu WhatsApp, né? E nós fazemos um contrato de trabalho, de atendimento, como um médico num consultório, né? Com custo por sessão. No caso de um atendimento no setor público, no posto onde eu trabalho, ela precisa de um encaminhamento do médico, do Certo. geral, né? Ele vai encaminhar, solicitar ao CROSS, que é a Central de Regulação do Estado, que agende com um psicólogo, né? Então, somos em muitos, no Brasil todo, em São Paulo todo. Então, aí vai ser analisado onde tem a vaga, qual é o local mais fácil para a pessoa, de mais fácil acesso, né? Hum. E de proximidade de data também. Então, E a são senhora duas. falou no seu currículo que tem um programa de rádio. Achei muito interessante. Como é que funciona isso aí? Viu como eu li? Agora eu quero saber, né? E o povo tem que saber. Vamos lá. Sim, é bem um programa. É assim, eu sou comunicadora da rádio ONCB. ONCB é a Organização Nacional de Cegos do Brasil. É uma organização que reúne as pessoas deficientes visuais, né? E prestando atendimentos, prestando assistência jurídica, política,
acessibilidade, e nós temos uma rádio que é uma rádio online, não é uma rádio que está aí no FM, no AM, não, ela é uma rádio online, pelo aplicativo, né, e pelo site. E lá eu tenho uma coluna que chama-se Ponto de Luz. Essa coluna, ela é semanal. A cada semana eu desenvolvo um tema e eu tenho de 4 a 5 minutos para falar sobre esse tema. Então, esse tema, ele fica circulando na programação da rádio durante uma semana, em torno de 4 a 5 vezes ao dia. E ela é renovada semanalmente. Então, a cada segunda-feira entra um tema novo para a gente conversar na rádio. Aí a gente aceita a sugestão dos ouvintes, né, se eles querem algum tema em específico. Às vezes eu sou convidada para ancorar algum programa também junto com algum comunicador, participar de alguma entrevista, de algum programa especial, né? Então eu sou parte da equipe da comunicação da rádio, né? Parte na verdade, dos especialistas, né, da rádio. Muito bem, olha aí, gente, quantas coisas maravilhosas que ela faz. Vocês imaginavam tudo isso? Tão jovem, né? Olha lá. Agora a senhora tem um site pessoal também, ou vai ficar esse da organização, né? E também se a senhora faz palestras, por exemplo, fala em condomínios, muitas vezes tem condomínios que pedem, né, para conferencistas, para o seu pessoal, tem empresas que pedem, né? Como que é que está, assim, a senhora faz palestras também? Que vão contar um pouco dessa sua divulgação e atividade aí, fora do concurso. Né? É. Não, então, Elizabeth, na verdade eu entrei, há 2 anos eu entrei na rádio, há cerca de 2 anos, né, que eu entrei nessa área da comunicação. Até então eu era psicóloga do Estado, né, e fazia essa assistência à população do SUS. Então, há 2 anos eu entrei na rádio e agora, com a pandemia, eu me inseri nos atendimentos online. A respeito de palestras, de entrevistas, eu fiz algumas coisas, mas muito pontuais, algumas palestras dentro lá da minha unidade de saúde, né, e nunca tive a oportunidade de palestrar para grandes públicos, né, talvez por não ter tido oportunidade ou não ter me divulgado, né, o que não impede, né, de acontecer daqui para frente, me coloco à disposição. Se alguma instituição, algum condomínio, alguém se interessar e achar que eu tenho alguma competência técnica para isso, eu me disponibilizo, com certeza. Olha, gente, que humildade, né? Vocês viram o currículo dela aí, dá uma lida. Tá, mas é legal pra caramba, eu gostei muito, sinceramente, a senhora é muito comunicativa, né? É muito ponderada, ela vai falando e vai dando, né, as informações. Gostei muito, doutora, eu acho assim que está sensacional o seu trabalho aqui de público. Agradeço novamente a doutora Rosângela Baqueiro por ter apresentado. E eu acho que é extraordinário é a sua capacidade, né, de comunicação e, ao mesmo tempo, de resumir, né, de uma forma mais inteligível as coisas que eu fiz pergunta aqui. Normalmente, as pessoas que não têm acesso gostariam de saber, né, que eu acho que é mais importante a gente trabalhar com uma linguagem mais leiga, né, e a senhora foi dentro desse nicho, né, falando com calma, com clareza, né, de uma forma que todas as pessoas possam entender. Para mim, a verdadeira comunicação é esta, né? Não Mas adianta sabe o que é chegar. isso, Elizabeth? Eu vou explicar para você. É um pouco assim. Eu não não sabia que eu era uma comunicadora. Eu não tinha essa noção. Até ser convidada para trabalhar na rádio, fazer algumas outras coisas, eu não tinha essa noção. E eu acredito que essa facilidade que você está dizendo que eu tenho, né, de conversar e de transmitir uma mensagem técnica de forma Leiga, né? compreensível, eu acho que também se deve muito ao público que eu atendo, porque eu atendo a um público que faz uso do SUS. São pessoas, na sua maioria, pessoas humildes, né, pessoas, muitas, sem conhecimento, pessoas que não tiveram muita oportunidade de estudar. E também atendo pessoas que tiveram muito boa formação. Então, essa vastidão, né, de perfis me facilita desenvolver uma linguagem acessível. Eu acho que é isso. Acho que se deve à prática, porque, afinal de contas, são mais de 20 anos de formação e de caminhada, né? Então, a gente precisa desenvolver isso para atingir. O meu público é esse. Então, eu falo que a minha missão é acolher. Né? Essa é a minha missão, acolher.
Muito Ter o bem. acolhimento. Eu acho que esse é o meu grande diferencial, é onde eu busco ser diferente. Ter o acolhimento à pessoa que procura, porque ninguém vai para um atendimento médico, para um atendimento dentro de uma unidade de saúde, porque ela gosta de passear, né? Não vai. Vai porque ela está em sofrimento, seja mental, seja físico. Então, o profissional que está lá, ele tem que se disponibilizar a ser acolhedor, a ser simpático, a ser educado, entendeu? Atender o público com educação, que a gente vê que isso muitas vezes não acontece. Nós não somos detentores do saber e nem do poder. Nós somos pessoas que estamos a serviço da população. Escolhemos a área da saúde porque gostamos de gente. Então, se a gente gosta de gente, a gente tem que tratar as pessoas com carinho, com educação e com respeito, né? Então, eu acho que é isso que eu preconizo, né? Uhum. Isso que eu preciso no meu atendimento, no meu paciente. E eu vou falar uma coisa para você, Elizabeth, eu atendo da mesma maneira o meu paciente do SUS e o meu paciente particular, eu não faço diferença. A minha sessão não tem diferença. Ela tem a mesma duração em tempo e ela tem a mesma qualidade na atenção, no carinho, na técnica, eu não faço diferença. Eu não consigo fazer diferença. A senhora acabou de dar uma grande lição, para todos os funcionários públicos do país, porque quando a gente está numa função pública, não importa se com o cargo do ministério, de governo, seja o que for, né, a gente está ali a serviço do povo, da população. A gente lá é um prestador de serviços, está recebendo da própria pessoa, né, de meios diversos, todo mundo colaborou um pouquinho para fazer o salário daquela alta autoridade que se considera, né, às vezes até um semideus, né, e não entende que a função, ao que foi eleito, ao cargo que exerce, todas as competências que tenha, está a serviço Sim, do povo. é Né? por isso que a Ele gente está chama. ali, ele é um servidor, como a senhora disse, ele é um servidor. Não Exato. tem Mas, porque. Elizabeth, eu vou um pouquinho mais longe. Não, Isso tudo que eu falei para você, eu não estou falando só do servidor público, não. Eu estou falando no prestador de serviço em geral, sim. sabe? Porque também tem aquele médico que atende lá no seu consultório e que também atende mal aos seus pacientes, né? E Uhum. então eu estou falando isso para o público total, para todo mundo que é profissional da saúde, que lida com seres humanos, que lida com vidas, né? Sejam humanos, sejam animais. Então, independente de sermos servidores públicos ou profissionais liberais, ou de clínicas, ou seja lá o que formos, temos que ter esse parâmetro. O paciente tem que ser acolhido. É. E o cidadão tem que ser acolhido, a cidadã tem que ser acolhida, independente das condições que tenha, sabendo ou não sabendo, estando certo ou estando errada, está indo lá buscar socorro e obrigação de quem está no cargo, né, ou que se acha que é muito importante, que tem muita sabedoria, que a formação, às vezes tem gente assim, exibe o currículo, mas não tem o comportamento adequado ao currículo, né? É, Então, você viu, Elizabeth? Também tem o inverso. Tem pessoas que vão buscar o serviço público e nos tratam mal. também pode ter, né? Eu não sei porque eu nunca fui funcionária pública, mas eu nunca tratei mal ninguém, pode ter certeza. Agora, tem gente que realmente, eu vou lhe dizer uma coisa, dá vontade de chamar a polícia porque o atendimento é péssimo e fazem comportamentos, inclusive, assim, que eu acho que a grande mistura, sendo a senhora uma psicóloga, até pode explicar melhor, né? Eu não sei se é um distúrbio psicológico, mas as pessoas misturam ideologia de partido com ideologia de religião, com ideologia do não sei o quê, entendeu? Que inventam um monte aí para poder excluir pessoas ou maltratar pessoas porque não é igual aquela ali, entendeu? Fica aqueles eixos, aqueles nichos, né? Isso aí também, para mim, é uma doença social que a gente está vivendo, né? E que a psicologia, a psicóloga, como a senhora é, uma grande lição para nós aqui, né? Tem que estar mexendo nesses egos, assim, também, fazendo as pessoas se tornarem mais humanas. Eu acho que está faltando isso, né? Não sei sua opinião. Agora tá muito mais, né? Parece que a intolerância agora ela está muito mais evidente, né? Uhum. Então, tolerância zero com a intolerância, né? Eu acho que o mundo é todo de vocês que são jovens. Eu fiquei muito feliz em conhecê-la, né? E ter essa oportunidade de uma forma simples, né? Conversando, a gente
teve a oportunidade de conhecê-la mais, saber sua opinião. Foi uma aula, decididamente, ensinou bastante, né? Tem coisas assim que eu até desconhecia também do serviço que a senhora está falando aqui, até anotei que pode ser útil, né, para alguém, mas é muito bom, foi muito importante conhecê-la, saber dessa sua dedicação. Com certeza a senhora foi de uma grande utilidade pública, pode ter certeza disso nas suas informações, né? E vai ajudar muitas outras pessoas, não tenha dúvida. O que é bom a gente não tem que guardar escondido, o que é bom a gente tem que demonstrar para todo mundo ver, conhecer e saber. E foi o que a gente fez, né? Mas eu acho que Realmente, é uma oportunidade para mim também, viu, Elizabeth? Uma oportunidade muito boa para mim. Não só para me divulgar como profissional, mas para ter oportunidade de falar para um público, né, de esclarecer algumas coisas que muitas vezes são mitos, né, que as pessoas desconhecem. E para mim foi uma honra, foi um grande prazer. muito Eu agradeço. obrigada. Muito obrigada. Bom, gente querida, assim, vocês viram, não é, que o que é que a gente aprendeu, com quem a gente aprendeu e como a gente tem a aprender ainda, né? Principalmente essa disponibilidade dela como pessoa, com todo o conhecimento dela, a serviço das pessoas, da população, e não tem nenhum tipo de exibicionismo, está ali simples, acessível, né? E está se deixando nos seus dados aqui para vocês continuem a saber mais coisas com ela, que possam estar se, né, conversando, consultando, perguntando coisas dos seus parentes, enfim. Acho que foi uma grande oportunidade para todas nós, para todos nós, não é? E deixo aqui, doutora, meu grande agradecimento, tá? E um abraço aí, mulheres, vamos lá, vamos tomar a rede da nossa casa aí, o leme, as bandeiras, né? E É, vamos começar a consertar os danos que a pandemia está fazendo, né? É. vida, gente. Vamos acreditar na vida, né? A gente está vendo muita morte, sim, mas tem vida. Eu vou contar uma coisa pessoal aqui para você agora. Eu falo que o ano passado eu fui uma vencedora, eu fui uma vitoriosa porque eu peguei Covid. Ah, é? Eu Olha, peguei Covid no meu aniversário. puxa. Eu, eu acredito que eu fiz 2 aniversários, porque eu tô viva. Ah, sim. Porque eu passei pela Covid, não foi fácil, foi uma forma moderada que eu tive, sofri bastante, tive sequelas e me recuperei. Então, eu acho que. E estou de volta para o atendimento, estou de volta para assistência, estou de volta para a minha vida, para a minha família, né? Então, eu sou uma vencedora. Eu acho que Sim, a vida, a gente tem que celebrar a vida. verdade. Então tá, minha querida, nós aprendemos muito, agradecemos a senhora, agradecemos a Rosângela, estamos agradecendo aqui as pessoas que estão nos assistindo. Acho que foi um grande momento para todas nós, né? E vamos divulgar, vamos passar esse conhecimento para as outras amigas, né? E quem precisar aí ter os contatos, né? E fiquem à vontade, porque vocês viram que ela é bem acessível e assim vocês vão conviver com a psicóloga Cléry Fernandes Salles Oliveira. Muito grata, um grande abraço a todas e a todos. Lamentamos as perdas, né? Sofremos também as dificuldades aí de internações e as angústias, como vocês viram, tem mais um depoimento, mas a gente não pode perder a coragem e a esperança de um novo dia, né? De um recomeçar, tá? Então, de um grande abraço a todas e a todos, tá? A próxima edição, até lá, TV Jornal da Mulher Brasileira. Então, um grande abraço e vamos continuar a nossa luta todo dia, né, gente? Obrigada, tchau.